nós vamos ler a palavra de Deus para essa preciosa hora. E o texto que a gente lê foi o mesmo de ontem, né? Portanto, eu não preciso ler de novo. O texto do Evangelho de João, no capítulo 3, verso de 1 a 3, quando Jesus diz para Nicodemos: importa nascer de novo. E depois que a gente teve ali no Evangelho de João, quando Jesus fala para Nicodemos, aquele mestre da lei, que ele precisa nascer de novo, que não bastava a sua religião, então o Senhor Jesus começa a ministrar sobre o novo nascimento a Nicodemos. E aí a gente vai para o nosso assunto, que é realmente nascer em Deus, nascer de novo, novo nascimento. Mas para isso a gente sai do Evangelho de João e a gente vai para a primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia. Eu ontem fui dando evidências de um novo nascimento e falamos que aqueles que nasceram de novo, que nasceram em Cristo, são aqueles que guardam os seus mandamentos, instruídos pelos pastores, pelos pregadores, pelos professores de EBD, pelo povo de Deus. E também os que nasceram de novo andam como Cristo andou, quer dizer, dando testemunho da vida cristã. E diz que os que nasceram de Deus amam pessoas, amam os crentes, mas amam também os que não são crentes, amigos e inimigos. Porque se a gente não ama o próximo que vê, a Bíblia pergunta: como amaremos a Deus a quem não vemos? Né? E hoje, ainda uma quarta evidência do novo nascimento, de que você nasceu em Cristo, que você é convertido de verdade, e é bom você examinar isso na sua própria vida. A quarta evidência é que os que nasceram de Deus não amam o mundo. Os que nasceram de Deus não amam o mundo. E nessa carta que estamos estudando, que vamos encerrar hoje, carta de João, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, amados, a gente lê assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se amarmos o mundo, o amor de Deus então não está em nós. Não há como viver juntos, não há coinonia entre amar a Deus e a possibilidade de amar o mundo. E o mundo aqui é um sistema de valores mundanos, não é o mundo cosmos. Amar o mundo, amar as estrelas que fazem parte do mundo, do planeta, o sol, a lua, o firmamento, a existência humana, as árvores, isso a gente tem que amar, e isso é bênção de Deus. Mas quando fala amar o mundo, aqui fala desse sistema de valores mundanos, que são as coisas que caracterizam o viver na carne, a prostituição, a avareza, a mentira, a violência, a corrupção, a desonestidade, a iniquidade, a feitiçaria, a religiosidade sem vida. Minha gente querida, todos vocês que estão comigo, essas coisas são valores mundanos. Inveja, não é isso? Mentira, corrupção, violência, prostituição, valores mundanos. E 1 João ainda, no capítulo 5, meus irmãos, no verso 4, a gente lê assim: porque todo que é nascido de Deus, olha aí, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu li 1 João 5, verso 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que João está dizendo? Se você é de Deus, o mundo será vencido. Não será pesado ser crente. Você é mais do que vencedor sobre o mundo. O mundo está tentando te derrubar. O texto diz que se você é de Deus, nasceu de Deus, está em Cristo, então você vence. E sabe como? Sabe qual é a nossa vitória, diz o texto? A nossa fé. Porque o justo vive da fé. O justo é vitorioso na fé. Portanto, aqueles que estão em Cristo são vitoriosos na fé em Cristo. Os que nasceram de Deus. Anime o seu coração. O mundo não vai destruir você. Se você nasceu de Deus, você está firme e seguro no Senhor. Tá bom? Isso aí é maravilhoso. Isso aí, a gente olha para isso tudo e olha para a gente mesmo
ver a beleza de ser de Deus. Não é que eu não possa fazer as coisas do mundo, é que o mundo não tem mais força sobre mim. Não é que a igreja proíbe, a função da igreja não é proibir nada, é que Deus tirou de mim o prazer das coisas mundanas. À medida que eu vou aperfeiçoando a minha fé no que chamamos de santidade, por isso que 1 Tessalonicenses, eu leio para você, meu irmão em Cristo, minha irmã, 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5, a gente lê o que significa não andar no mundo, que é a mesma coisa que santidade. Vencer o mundo, abster-se do mundo, santidade. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5, olha o que esse estudo ensina a gente. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Você viu aqui? Não é que essas coisas, você está proibido de fazê-las ou vivê-las, mas é porque os que nasceram de Deus, eles vão perdendo a vontade de fazer essas coisas caindo, vão abandonando a gente pela nossa santificação, que é a vontade de Deus. Isso é santificação. Isso é renunciar ao mundo. É o mundo ficar para lá e nós para cá. Jesus falou, o príncipe desse mundo está vindo, mas eu não tenho nada a ver com ele. É a mesma coisa nós. O príncipe do mundo está aí. O mundo jaz no maligno, mas nós não somos do mundo. Se você nasceu de Cristo, suas prioridades são alegria, paz, amor, liberdade, vida. Isso é estar em Cristo. Agora olhem comigo 1 João, ainda esse livro. Vamos olhar o capítulo 1, versos de 7 a 10. Eu queria fazer uma análise breve sobre essa parte, para deixar algumas coisas bem claras antes de terminarmos os estudos sobre 1 João. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos, porém, que não temos cometido pecado, fazemos a Deus mentiroso, e a sua palavra, então, não está em nós. Por que eu li esse texto? Para dar uma parte final à carta, à primeira epístola de João. Esses versos ensinam algumas coisas a gente muito interessantes, que precisam ser claros e ficarem registrados em você. Primeiro, nascer de novo não significa que ficamos perfeitos de repente, que a partir de então ficamos perfeitos. A partir do novo nascimento em Cristo, nos tornamos pessoas perfeitas. Não. Não. Olha o verso 8 que eu li. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E o verso 10 diz, se dissermos que não temos pecado, estamos fazendo Deus de mentiroso. Então eu e você continuamos pecadores, mas pecadores regenerados, pecadores salvos, que pecam porque ainda estão nessa atmosfera do mundo pecaminoso, mas que não amam mais o pecado, que não amam mais o mundo, que toda vez que peca, o Espírito Santo vai lá, que vive em nós, os salvos, os que nascemos de novo, e nos acusa do pecado. A Bíblia diz que o Espírito Santo viria para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, se você é um novo convertido, você peca. O texto diz. E se você disser que não peca, você está fazendo Deus de mentiroso e você mesmo, se enganando. Mas quando você pecar, se você tem o Espírito Santo, porque se converteu, você vai sentir mal em ter pecado. Quantas vezes eu penso, meu Deus, falei o que não devia, procedi da maneira que eu não devia, fiz o que não devia, pensei o que não devia. Mas na mesma hora o Espírito Santo me mostra que esses pensamentos estão vindo dele. É ele que está acusando meu pecado, porque eu sou filho. E Deus corrige os seus filhos.
Portanto, se você pecar, fizer alguma coisa que você sabe é contra a palavra e a vontade de Deus, e não se sentir mal, você precisa rever isso. Porque o pecado precisa fazer o crente se sentir mal, porque ele está lavado no sangue de Jesus, ele ainda peca, mas como diz João, vive na prática do pecado, porque ele está salvo. Mas pecamos. E diz João, primeira carta, que se pecarmos temos um advogado para nos defender. Portanto, não nos tornamos pessoas perfeitas, mas pessoas que odeiam o pecado. E a segunda coisa, que esse texto de 1 João que eu li, capítulo 1, de 7 a 10, ensina também, eu entendo que não significa que podemos perder a nossa salvação. O fato de que nós somos pecadores não significa que nós podemos perder a nossa salvação. Não podemos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Sua salvação não pode ser perdida. Por isso que o verso 7 diz: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Quer dizer, nós podemos ser pecadores, mas se estamos com ele, na luz dele, esse pecado não é para a morte. Ele vem e nos purifica com o seu sangue ao pedirmos perdão. Pecamos, mas se andamos na luz, somos purificados. E o verso 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Portanto, pecamos, mas ao confessarmos, ele é fiel para nos perdoar. Portanto, meus queridos, a maravilha está aí. Não somos perfeitos, pecamos, mas se andamos na luz, nosso pecado não nos destrói, porque somos purificados pelo sangue ao pedir perdão. E se confessarmos sempre, ele é fiel para nos perdoar o pecado. Que coisa maravilhosa! E finalmente, as evidências que vimos acima sobre o nascer de novo nos informam que somos salvos para sempre. Para sempre. Mas também nos informam que podemos estar enganados se não formos salvos para sempre. Em 1 João 2,19 diz o quê? Saíram de nós porque não eram de nós. 1 João 2,19. Porque se fosse conosco, ficaria conosco. Mas isso é para se revelar àqueles que não são dos nossos. Você está entendendo? Estude e medite na palavra e veja se você está observando essas coisas aqui, que são características e evidências de quem nasceu em Cristo. Porque é possível que você, ou alguma pessoa que você conhece, saiu de Cristo. Mas por que, pastor? Saiu da salvação? Não. Saíram de nós porque não eram um de nós. Os que abandonam a fé nunca nasceram de novo. Os que realmente nasceram de novo perseverarão. Perseverarão até o fim. Jamais abandonarão a vida eterna. E com este versículo que a gente leu de 1 João 2,19, Deus sempre, com frequência, ele torna evidente aqueles que não são, que são falsos crentes. Por isso que o verso 19 do capítulo 2 diz isso, né? Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Por quê? Porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Todavia, eles se foram. Para quê? Para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. De vez em quando a gente encontra pessoas na rua que se foram. E isso deixa evidente de que eles não eram dos nossos. Uma das evidências de que não eram dos nossos é que não ficaram conosco. Sim, porque se forem um de nós, voltarão. O Senhor trará de volta as minhas ovelhas. Eu não abandonarei, diz o Senhor. Ninguém as arrebatará de minhas mãos. Mas se não foram dos nós, saíram para que ficasse evidente que não eram de nós. Quanta gente encontra por aí no mundo saíram de nós porque não eram de nós. Os que mantêm a fé são os que vão ficar, estão selados pelo Espírito Santo do Senhor.